noite, povo de Deus. Como é que vocês estão? Só na bênção? Olha, hoje foi difícil para sair esse nosso culto, viu? Eu já passei algumas horas configurando, tentando ajustar. Já pedi assistência técnica, que o Diego esteve me ajudando pelo telefone. E eu até pensei em desistir. Mas se tá errado assim, eu já entendo que tem alguém que não quer que a mensagem vá para frente. E eu sei que Deus ele tem uma bênção a derramar sobre nós nesse momento aqui. Eu queria dar uma boa noite para vocês aí que estão conseguindo se conectar. Infelizmente, muitas pessoas mandaram mensagem aqui, né? Dizendo que não estava conseguindo, a gente estava com esse problema técnico. Mas agora nós vamos dar continuidade. Talvez o áudio não saia tão bom quanto vocês merecem aí, né? Mas vai tentar ajustar esses detalhes para a próxima semana, tá bom? Como é que vocês estão me ouvindo direitinho aí? Boa noite, Josafá. Josafá tá aí sempre com a gente. Que Deus te abençoe, Josafá. Eu vi que a Miriam também, né? Obrigado pelo incentivo, Miriam, pelas mensagens. Que o retorno que vocês dão ajuda bastante no processo da produção aqui desse momento, né? Talvez vocês não tenham noção do funcionamento, mas não é só ligar a câmera e começar a funcionar, não. Tem alguns preparos e algumas horas a gente acaba gastando nesse preparo aí, né? Suquinha, que bom te encontrar, tá aqui com você. Eu tenho que te entregar o teu material, viu, mulher? Me ajuda a lembrar nesse negócio aí. Nós temos hoje também a Miriam Santana, lá de Conselheiro Pena. Que bom revê-la aqui. É bom ter os nossos amigos por perto e saber que Deus tem abençoado a vida de cada um de vocês. Eu queria aproveitar enquanto as pessoas estão entrando aí, nós temos aqui a opção do quem está entrando já pode voltar um pouquinho para assistir depois. É interessante. Ô Ronaldo, que bom, rapaz. Seja bem-vindo aí, rapaz. Esse aí é um mestre, né? Ronaldão sempre esteve nos apoiando aí em Conselheiro Pena. Que Deus te abençoe, Ronaldo. A família também. Parece que o Gabriel já chegou em Conselheiro Pena, né? Estou sabendo um negócio assim. Que Deus abençoe vocês. Um abraço, Kaique, Miguel e cada um de vocês. Eu queria deixar aqui algumas informações para vocês, tá bom? Algumas coisas que vão estar acontecendo. Para o sucesso dessa oportunidade que a gente tem aqui de culto estar sendo perfeito aí, né? Sendo bem sucedido mesmo, nós temos que ajudar aqueles que não têm acesso ao momento ao vivo do culto para que possam assistir também. Não importa se está assistindo ao vivo ou não, mas que pelo menos durante a semana possa ter esse momento de adoração. Então, vou colocar aqui, lá na página do Facebook do Distrito, nós temos colocado aqui as informações dos links para o sermão, para as pregações, tá joia? Então, essa é a nossa página. Curta a página, compartilhe, ajude as pessoas aí a conhecerem as informações que estão acontecendo aqui na nossa região, tá joia? Agora eu queria falar para vocês também que nós temos um outro culto acontecendo aos domingos às 19h30, no cartaz que eu vou colocar para vocês que está às 19 horas, mas às 19h30 as mulheres elas estão se encontrando através do Zoom para ter um momento de oração, um momento de adoração. A Michelle é quem está dirigindo esse grupo e eu gostaria de colocar aqui para vocês, ó, lá na nossa página vai ter a informação para vocês também, tá bom? Então, todo domingo nós temos aprendido mais aí com as mulheres um pouquinho sobre o poder da oração e sobre como Deus tem nos abençoado em meio a essa crise. Nós temos agora também algo muito especial. Nós fechamos hoje a série sobre quem é Jesus, né? Quem Ele é. Nós passamos 7 mensagens, foram 6, hoje é a 7ª mensagem, falando um pouquinho sobre quem é esse Jesus. Um Jesus que, pelo que nós já vimos, não é muito teórico, né? Ele tem a parte teórica sobre onde ele nasceu, tudo isso é importante, mas também é um Jesus prático. E a mensagem de hoje eu creio que também está muito especial. Foi muito difícil dar uma enxugada, porque tinha muita coisa boa para aprender nesse texto, né? E já vou dizer para vocês que nós temos aqui o tema da próxima série. A partir da próxima semana,
nós vamos começar a falar para vocês sobre as histórias de Daniel. Histórias de Daniel vai ser o tema da próxima série. O plano é que a gente termine as histórias de Daniel e já entre nas profecias de Daniel. Eu queria começar com as profecias, mas eu achei melhor a gente pegar um pouco o pano de fundo do livro de Daniel através das histórias, tá bom? Então, próxima semana, histórias de Daniel, nós vamos estar fazendo também. Vamos tentar um formato um pouco diferenciado aí, que com uma surpresinha para vocês. Nós vamos tentar, se funcionar vai ser bênção, se não funcionar vai ser bênção sim também, porque a gente continua aqui de casa fazendo essa transmissão direto para o seu coração, de acordo com a palavra de Deus. Tá joia? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. Vai pegando a Bíblia aí, tá? Porque nós vamos estudar a palavra de Deus e antes de estudar a palavra de Deus, nós vamos estar orando. Orando por qual motivo hoje? Nós vamos estar orando pelas crianças. Por que orar pelas crianças? As crianças, elas não são o futuro, nem da igreja, nem da sociedade. As crianças são o presente. Elas estão entre nós e muitas vezes nós temos deixado o inimigo aproveitar da oportunidade para discipular as crianças. Como assim? Ele discipula através da televisão, através de tantos meios de comunicação que nós temos presenciado hoje em dia, né? Então, hoje eu quero fazer um desafio a você para orar pelas crianças. Ore pelos seus filhos, ore pelos filhos dos nossos irmãos, ore pelas crianças que não são da igreja, porque nós precisamos de uma geração melhor do que a nossa geração. Precisamos de uma geração que seja direcionada por Deus. E nesta pandemia, nós temos a tentação de deixar os nossos filhos agarrados nas mídias sociais. E isso não é bom. Nós temos que aproveitar de alguma forma esse tempo para direcionar nossos filhos a Jesus. Então, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem dirigido a nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado. E eu quero pedir ao Senhor que nos ajude, meu Deus, a cuidar melhor dos nossos filhos e das nossas crianças, meu Deus. Existem crianças que ainda não puderam conhecer a igreja, mas elas também já conhecem ao Senhor. E existem aquelas que ainda nem conhecem ao Senhor. E por todas elas nós queremos pedir que o Senhor derrame as tuas bênçãos e que o teu Santo Espírito proteja cada uma delas, Pai. Agora queremos pedir que nos ajude, meu Deus, a sermos uma luz de bênçãos para essas crianças, que possamos ajudá-las a ter um encontro contigo. Abençoe, Pai, cada tio, cada familiar, meu Deus. E agora, ao abrir a tua palavra, pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender os teus planos. Em nome de Jesus oramos. Amém. João, capítulo 15, versos 1 ao 17, é o que nós vamos estar lendo aqui hoje. Eu estou lendo a Bíblia na Nova Versão Internacional, e a Bíblia diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai e lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. É interessante como Jesus usava sempre figuras que estavam marcado na vida das pessoas, coisas que estivessem em comum àquilo que estava ali no dia a dia deles. Por exemplo, quando Jesus fala aqui nessa parábola sobre... Jesus sempre usava ilustrações, imagens que pudessem marcar a vida das pessoas. No templo, por exemplo, templo de Herodes, havia uma figueira que era de ouro ali para decorar o templo. O tempo todo, Jesus ele usava essas figuras porque ele queria marcar o coração das pessoas. E então, o que ele quis dizer com a figura da videira, com a figura da videira? O que Jesus queria ensinar nessa ilustração? É interessante que nas outras vezes eu tive uma dificuldade, porque tinha que desenvolver uma mensagem em cima de um verso. E esse eu tive que tentar enxugar o máximo, porque tinha muitos versos, né? São 17 versos. E o contexto dele também é todo importante. E apenas a frase de Jesus, ela já é importante. Ele fala: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Essa é a frase que ele diz. E quando Jesus diz aqui que ele é a videira verdadeira, ele está querendo ensinar algumas coisas para nós. E eu tentei simplificar o máximo possível aqui para a gente poder absorver a melhor informação possível nesse texto de hoje, tá bom? Então, não tem como a gente isolar apenas essa frase do contexto todo que nós lemos. Por quê? Porque todo o contexto, ele aprofunda o que Jesus está dizendo. Nós vamos entender aqui, então, que quem está ligado a Jesus está ligado diretamente ao Pai, porque você pode observar que o texto o tempo todo, Jesus fala: eu estou ligado ao Pai. E, na verdade, nas outras 6 vezes que Jesus fala sobre eu sou, ele sempre coloca a intimidade dele com o Pai em questão. Então, o que Jesus quer dizer para nós? Olha, se você está ligado a mim, você também está ligado ao Pai. Intimidade com Jesus tem a ver com relacionamento com Deus. E aqui nós vamos separar em 2 momentos, 2 informações básicas que o texto nos diz. A primeira informação é que Jesus diz que ele deseja que nós permaneçamos nele. Eu sou a videira verdadeira. E ele falou assim: se você permanecer em mim, eu permaneço em você. Então, aqui já vem uma mensagem muito importante para cada um de nós. Você precisa entender que permanecer em Jesus é uma necessidade para você, mas permanecer em você é o propósito de Jesus. Esse é o propósito de Jesus. Ele deseja que você conheça Ele intimamente, de forma que você abra a porta do seu coração para que Ele possa permanecer em você. Jesus não quer um relacionamento casual com você. Jesus não quer uma fé casual. Jesus quer ter intimidade com você. Por que a gente tem tantas dificuldades na vida espiritual? Porque nós temos tido relacionamento eventual com Jesus. Eu já falei sobre isso. Um relacionamento eventual gera uma fé casual. Nós precisamos de ter intimidade com Jesus. Por que eu tenho que ter intimidade com Jesus? No verso 4, Jesus diz para nós que eu tenho que ter intimidade porque através dessa intimidade com Jesus, essa permanência em Jesus, eu recebo vida. E todos nós queremos ter vida. Então, no verso 6 diz o seguinte, que quem não está ligado a Jesus, o que acontece com ele? É cortado. Então, se você permanece ligado a Jesus, você tem vida. Se você não permanece ligado a Jesus, você está se caminhando para a morte. Às vezes, a gente tem tomado decisões erradas na vida por não entender que permanecer em Jesus é uma necessidade que nós temos. Nós precisamos permanecer em Cristo Jesus. Nós não possuímos vida em nós mesmos. Nós precisamos dessa vida que Jesus tem. A nossa ligação vai produzir
essa transformação também na nossa vida, né? No verso 4 diz que nenhum ramo produz vida por si mesmo. Produz fruto, né? O fruto é a vida da videira, né? Porque se a videira não produz o fruto não pode produzir novas videiras, não é assim? Se nós não estivermos ligados a Jesus, nós os ramos não podemos obter frutos, produzir frutos. E se nós não temos frutos, essas pessoas não poderão estar conectadas à videira. E a mensagem ela vai ser travada nesse momento. Então, permanecer em Jesus quer dizer trabalhar para que Jesus viva através de você. Como é que funciona isso? Jesus deseja viver dentro de você e Jesus deseja viver através de você. Você é o ramo. Jesus ele precisa trabalhar por meio de você e dentro de você, através de você. Esse é o plano de Jesus, permanecer para que você tenha vida. A segunda questão que o texto coloca aqui também, em relação ao permanecer em Jesus, é que ao permanecer em Jesus, eu também recebo amor. No verso 9, Jesus está falando aqui um pouquinho sobre esse amor que, assim como o Pai ama a Ele também ama aos seus discípulos e claro que cada um de nós também. Então, Jesus diz no verso 7 que Ele vai conceder tudo o que nós pedirmos a Ele, se estivermos ligados a Ele. Aí você fala, pastor, mas Deus me concede tudo o que eu preciso? Porque quantas vezes eu já pedi coisas a Deus e Deus não me concedeu? Talvez hoje você esteja passando por um momento difícil, um momento que tem decisões importantes a tomar, e você pede a Deus sabedoria, pede discernimento, tem pedido uma bênção a Deus, e Deus não concede. Às vezes o problema é que ao pedirmos a Deus, nós não estamos ligados a Ele, para entender o processo da vida. Porque é interessante que ele fala que quem não está ligado à videira, ele faz o quê? Ele corta. Agora, e quem está ligado, o que acontece? Ele poda. Existe uma semelhança, né, nas palavras podar e cortar. Existe uma semelhança. Então, estar em Jesus também existe a poda, existem momentos difíceis. Então, Jesus quer conceder esse amor. Jesus ele vai conceder tudo o que você pede a partir do momento que tudo que você seja transformado por Ele. À medida que Jesus vai fazendo parte da nossa vida, nós somos transformados e temos esse encontro com Ele. Agora, o quanto Jesus nos ama? A medida do amor de Jesus é proporcional ao amor que Jesus tem pelo Pai. O verso 9 fala isso. Eu amo você na mesma medida que eu amo o Pai. Já parou para pensar como é que o amor de Deus é grande? Já percebeu como o amor de Deus ele é poderoso? Como é que o amor de Deus ele é imenso? Eu acho incrível que tem pessoas que ficam minimizando o amor de Deus. Pessoalmente assim, né? Não queria dizer, mas redundância, né? Mas eu já há algum tempo tenho refletido muito sobre a graça, sobre o amor de Deus. E pregando sobre isso, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, não, mas tem que falar do amor, mas tem que falar da justiça. A justiça a gente sempre fala. É claro que tem que falar dos dois. Mas eu tenho falado muito sobre amor, porque o amor é pouco conhecido. O amor de Jesus não é algo teórico que a gente fala que Deus te ama. O amor de Jesus ele é prático. A igreja tem tentado ser mais prática ao falar do amor de Jesus. Então, o texto aqui ajuda a gente a perceber algumas coisas. Ao receber o amor de Jesus, no verso 11, Jesus diz o seguinte, que ao receber o amor, você também recebe a alegria de Jesus. Como é que você sabe se você está recebendo o amor de Jesus? É simples. Se você vive a alegria, se você é feliz como Jesus era feliz. E eu fiquei pensando, o que alegrava Jesus? Será que Jesus, para se alegrar, precisava de ir a um shopping, precisava de comer uma comida diferente? O que alegrava o coração de Jesus? O coração que é tocado pelo amor de Jesus transborda a alegria de Jesus. Jesus agora, ele estava mostrando para nós aqui que a alegria dele, ele fala logo na sequência, que é glorificar o Pai. A alegria de Jesus era fazer a vontade de Deus. Será que hoje você tem se alegrado nisso? O que te alegra hoje? O que te traz alegria? O que traz alegria para a sua vida?
Cuidado, porque às vezes onde você procura alegria está te afastando da fonte da vida, a fonte do amor. O cristão precisa encontrar alegria em Cristo Jesus. E aí fico às vezes triste, né? Porque a gente reclama demais da vida e reclama das coisas que não dão certo, olhamos pelo lado negativo e vamos para a igreja e reclamamos de não estar faltando 100 pessoas, ao invés de agradecer pelas 10 que estavam, né? Nós somos assim, infelizmente, porque às vezes nosso foco está voltado para o lugar errado. Quando nosso foco está voltado para Jesus, nós temos alegria em glorificar o nome de Deus. Aqui o texto diz que permanecer no amor de Jesus transborda a nossa vida em alegria. E aí agora no verso 12 ele fala assim, olha, agora eu te dou um mandamento, um novo mandamento. Esse mandamento é: amem uns aos outros como eu vos amei, ou como eu lhes amo, né? Nessa fase nós podemos observar que o amor de Jesus vai além da teoria. O amor de Jesus, ele é prático. Como é que Jesus demonstrou amor por você? É simples. Entrega. Amor não é um assentimento, não é um consentimento emocional ou uma sensação que você sente. Amor é uma decisão, é uma escolha. Jesus escolheu nos amar quando nós ainda éramos pecadores. Jesus resolveu nos criar, sabendo que nós ainda assim estaríamos traindo a Ele e estaríamos cometendo o pecado na pessoa de Adão, vamos dizer assim. Então, no verso 13, Jesus fala que não existe amor maior do que aquele amigo que dá a vida pelos seus amigos. Como é que você vai amar as pessoas? Como Jesus amou, entregando a sua vida por Jesus, entregando o seu tempo a Jesus, entregando os seus recursos a Jesus, entregando os seus dons a Jesus e especialmente cuidando da sua saúde para que as pessoas entendam o quão Jesus é importante na sua vida. O amor que Jesus está dizendo aqui não é um consentimento emocional, é uma entrega daquilo que você tem de melhor para as pessoas. Jesus quer permanecer em você para que o amor dele permaneça em você. Agora, Jesus também, ao permanecer em nós, ele tem mais algumas coisas que nós somos beneficiados. A primeira coisa, quando Jesus permanece em nós, nós passamos a produzir frutos. E a parábola aqui, na verdade o texto diz, no verso 2, que quando você está ligado a Jesus, você produz fruto. E quando você não está ligado, você não produz fruto. E o que acontece com quem não produz frutos? Eu fiquei muitos anos preocupado com esse negócio de produzir frutos, sabe? Eu sempre acreditei que produzir frutos estava relacionado com batizar pessoas. E de alguma forma a gente é influenciado pela história, né? Pelos costumes e como as pessoas vão ensinando para nós. Mas pesquisando a fundo o texto, eu percebi que esse fruto vai além do batismo de uma pessoa. Esse fruto começa dentro do meu coração. Tem a ver com o velho homem ser sepultado. Quando Jesus não está presente na nossa vida, nós não produzimos o fruto. Tem pessoas que se contentam apenas com a casca, se contentam apenas com o exterior, mas nós precisamos que Jesus transforme aquilo que está dentro do nosso coração. Então, o que o texto fala? Primeira coisa, que muitos querem ter frutos, mas rejeitam o processo para ter fruto. Querem ter fruto, mas não querem estar ligados a Jesus. Querem ter frutos, mas não querem ter comunhão com Deus. Querem ter frutos, mas não querem estar na presença de Deus. Muitas pessoas estão às vezes dentro da igreja e não possuem frutos. Sabe por quê? Porque estão dependentes de outros para serem alimentados. Amigo, não espere ser alimentado por outras pessoas. Se alimente de Jesus. Jesus é a videira verdadeira, não é o pastor. Jesus é a videira verdadeira. Ele sim é quem vai nutrir a nossa vida. É interessante que o texto ele vai crescendo, né? No verso 2, 5, verso 8. Aqui fala que o momento não dá fruto, depois ele fala que dá fruto, depois ele fala que dá mais fruto e depois ele fala que dá muito fruto. Ou seja, o fruto que você produz na sua vida é resultado da sua intimidade com Jesus. Quanto mais intimidade,
mais fruto. E é assim que acontece. Só que o texto fala que quem não dá, ele corta. Ou seja, ele elimina a ligação. Por que Jesus elimina a ligação das pessoas que não estão produzindo fruto? Porque quando você não está produzindo fruto, você está absorvendo o nutriente que pertence a outra pessoa. Jesus corta aquelas pessoas que não querem compartilhar os nutrientes, que não querem produzir. O ramo que seca é uma referência, quem sabe, à religião formal. Aquela religião que está baseada apenas no ser humano, apenas no eu, naquilo que eu gosto, o que eu faço, o que eu acho. Nós temos que ter cuidado disso também. É interessante que o texto, quando está falando do ramo que seca e do ramo que é cortado, ele não está falando de desobediência, não está falando de pecados graves. Essa mensagem é para o povo de Deus, não é para quem está fora da igreja. Essa mensagem é para aqueles, como Ellen White usa o termo, né, que professam ser cristãos. Porque ele diz que essas pessoas, elas são cortadas pela negligência de não produzir o fruto. Não é porque elas estavam ofendendo a videira simplesmente. Era porque elas não estavam produzindo fruto, estavam ligados ali, mas não estavam fazendo a diferença na videira. Acontece que, lembra disso aqui, muitos ímpios se perderão por rejeitarem o amor de Deus. Dentre eles, somente estarão cristãos que negligenciaram este amor. Talvez pareça um pouco confuso, né? Mas deixa eu repetir para você aqui. Muitos ímpios se perderão por rejeitar o amor de Deus. Então, quem se perdeu por quê? Por ter rejeitado o amor de Deus. Tem muita gente que não quis nem ter contato com Deus. Mas acontece que entre os ímpios vão ter cristãos que seguiram a vida toda na igreja e também se perderam. Por quê? Porque conheceram, aceitaram o amor de Deus, mas negligenciaram viver o amor de Deus. É interessante que Jesus está dizendo aqui que você não é forçado. Ele fala, se alguém não permanecer, você não é forçado a sair, você não é forçado a ficar. Jesus, ele quer que você fique, mas quando ele fala assim, olha, se alguém não permanecer, a decisão da pessoa. É interessante que tem gente que fala assim, eu estou saindo da igreja por causa disso, aquilo, outro. A gente fala das pessoas e realmente as pessoas acabam sendo instrumentos de Satanás para poder afastar e diminuir nossa fé. Mas às vezes a gente ouve algumas coisas que deixa até triste, porque fala assim, eu estou fora da igreja, mas eu estou ligado a Jesus. Isso é interessante, pode ser que sim, mas pode ser que não também. Pode ser que você está se iludindo com a sua dor e está desligado da videira verdadeira. A videira verdadeira não é os procedimentos da igreja. A videira verdadeira é o relacionamento com Cristo Jesus. Agora entenda, não são os motivos que apresentamos que nos justificarão no grande dia do juízo, mas a nossa permanência em Jesus. A igreja, nós já usamos muitas vezes a ilustração da churrasqueira, né? Onde tem a brasa. Ali a brasa, uma brasa aquece a outra. Paulo fala, na verdade, no livro de Hebreus, né? Que nós não podemos deixar de nos congregar. Por quê? Porque é importante estar juntos, um fortalecer o outro. Agora, é claro que é horrível você estar na igreja e ser criticado, é horrível estar na igreja e não ter o apoio dos irmãos. Então, irmão, entenda uma coisa, Jesus não te chamou para estar na igreja para enxergar os gravetos dos outros, para enxergar pecado dos outros. Jesus te convocou para estar ligado à videira para que você possa produzir frutos. E os frutos que são produzidos geram outros frutos, outros ramos, que acabam gerando outros frutos. Jesus não te chamou para ser advogado de ninguém, ele é o advogado. Agora, se por acaso você também está afastado de Deus, se você está triste porque a igreja não cuidou de você como deveria cuidar, cuidado para não perder o foco, porque às vezes você pode se acomodar e não estar ligado à igreja e ao mesmo tempo se desvincular da videira. Não adianta os motivos que você está colocando, aconteceu isso, não são os motivos que vai te justificar. É apenas estar ligado à videira que vai ser a sua justificação. Jesus, ele diz que quem não dá fruto, ele corta. Para quem está chegando, João, capítulo 15, versos 1 a 17. Quem
não está ligado à videira, ele corta. E quem está ligado? Ele poda. No verso 2 agora, Jesus ele fala que até mesmo as pessoas que estão ligadas passam por dificuldades, precisam de uma poda. Como é que Deus poda a nossa vida? Primeira coisa, o texto está dizendo aí que eles estão purificados através do quê? Da palavra. Ou seja, Deus nos poda através da Bíblia. Precisamos estar ligados à Bíblia para saber o que na nossa vida precisa ser modificado, precisa ser podado. Amigo, se você quer estar ligado a Deus, mas não está ligado à palavra de Deus, você não consegue entender o plano de Deus para a sua vida. Não é possível você ser cristão, você está ligado a Deus e não está ligado à palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, é muito importante. Gaste tempo com a palavra de Deus. O texto fala depois, é interessante que todo esse texto, eu não queria entrar muito nesse ponto, mas o contexto dessa história é Jesus falando um pouquinho sobre o Espírito Santo, que ele vai mandar o Espírito Santo para poder direcionar e cuidar dos discípulos, né? É logo após a cena do cenáculo, ele está indo preparar para poder ser morto, né? E tudo está acontecendo. Então, como é que Jesus poda? Através da palavra e através do Espírito Santo. Como é que você vai saber as áreas da sua vida para serem cuidadas se o Espírito Santo não atua no seu coração? Peça a Deus para que o Espírito Santo possa atuar. Amigo, entenda que a disciplina ela vem de Deus. A disciplina ela vem para nos ajudar a crescer. Tem gente que fica muito triste por ser podado por Deus, que acha, Deus não me ama porque Deus está me rejeitando, Deus não me ama porque eu estou passando por dificuldades. E entenda uma coisa, se Jesus está podando, é porque Ele ama. Se Deus está podando, é porque Ele quer ver o teu melhor. Ele sabe que tem algo de bom para sair de cada um de nós. Eu estava vendo umas fotos hoje e comecei a lembrar da minha história, né? E eu fiquei pensando, puxa vida, o que Deus tem feito através de mim? E o que Deus fez em mim? É lindo ver o cuidado de Deus. Não sou perfeito, mas graças a Deus já não sou quem eu era. E esse deve ser a nossa frase, quem sabe, né, como cristãos. Então, Deus, Ele tem uma oportunidade, Ele procura sempre uma oportunidade na nossa vida para nos disciplinar, para nos podar. E sabe o que é interessante? Que o momento que Deus está mais próximo de nós é o momento em que Ele está nos podando. Não é assim? Qual é o momento que você está mais perto de Deus? Não é quando você está com dificuldades? É por isso. Porque Deus está te tornando melhor, Deus está te tornando mais forte, Deus está te tornando mais produtivo. Então, o ramo deve estar ligado à videira e cada ramo deve ter a sua conexão com a videira. Ramo não pode se ligar a outro ramo. Ramo não pode depender de outro ramo. Você, como cristão, tem que se ligar a Jesus. Você, como um adventista do sétimo dia, você precisa estar ligado à pessoa de Jesus. Você não pode estar preocupado em ouvir aquilo que o pastor ou que o líder está dizendo. Viver da fé dos outros. Você precisa viver da sua experiência com Deus. Então, aqui está o motivo do fracasso espiritual de muitos dos nossos irmãos. Por quê? Porque dependem da vida espiritual de outras pessoas. Cada ramo deve produzir o seu fruto. Jesus não está limitando um único tipo de fruto e muito menos igualando os frutos. Cada ramo produz o fruto de acordo com o que pode produzir. Interessante, né? Jesus está dizendo para você que seu fruto tem que ser o mesmo do pastor, do ancião. Jesus está dizendo para você que você tem que produzir fruto. Qual que é o seu fruto? Talvez hoje o que você pode oferecer seja eu não sei como é a expressão certa, mas um grão de uva, né? Apenas uma uvinha. Mas quem sabe Deus quer que você produza essa uva para que depois você possa produzir um cacho inteiro. Não importa o que você está produzindo. Se você está ligado a Jesus, Ele quer que você cresça. Ele não quer que você fique olhando para as pessoas ao redor. Ele quer que você faça o seu melhor. A natureza do fruto, ela é única. Ou seja, cada ramo vai dar o seu fruto. É interessante, né? Se você observar na natureza, as árvores, as frutas, elas não amadurecem todas ao mesmo tempo. Os ramos produzem a fruta de acordo com o tempo e com a maturidade dele. E da mesma forma, nós vamos produzir frutos de acordo com o tempo, de acordo
com a qualidade da nossa intimidade com Jesus. Então, amigo, entenda uma coisa: o ramo é muito importante nesse processo. O ramo é essencial para que a salvação possa conseguir alcançar outras pessoas, mas o ramo em si não produz fruto, porque o ramo que não está ligado à videira, ele apenas seca, ele não tem o que fazer, entendeu? O ramo não produz fruto, ele participa, apresenta o fruto, mas entenda, o fruto é resultado da videira. Tem gente que quer evangelizar, mas não consegue levar as pessoas a ter intimidade com Cristo na palavra. Nós temos que ter cuidado com isso. E talvez você possa perguntar: pastor, mas o que são esses frutos? Você falou que não é o batismo, né? Lá em Gálatas 5, verso 22, é um texto muito conhecido de nós. E aqui, Paulo vem nos mostrando aqui o que é esse fruto, né? Olha que interessante. Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto que Deus espera que nós produzamos. Quando nós produzimos esse tipo de fruto aqui, não vai ter cônjuge que não é cristão que não vai aceitar. Não vai ter pessoa, vizinho, que não vai conhecer a palavra de Deus, que não vai poder fazer essa entrega, né? Outro texto interessante, lá em Filipenses 1, verso 11. Jesus fala aqui através de Paulo, né? Que nós precisamos estar cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ou seja, quando você conhece a Cristo Jesus, você produz fruto. Que fruto é esse? Amor, bondade, paciência. Esse é o fruto que você produz através de Jesus. E é interessante que o verso 8 diz que o Pai é glorificado quando você produz fruto. Quer glorificar a Deus? Quer adorar a Deus? Produza frutos. Seja uma pessoa melhor do que você era. Jesus vivia para glorificar a Deus e deseja que nós possamos também viver para glorificar a Deus. Agora é o momento de nós nos perguntarmos: pelo que nós temos vivido? A quem nós temos glorificado ou a quem nós temos glorificado? Será que com a tua vida aí você está glorificando a Deus? Será que com o seu cristianismo você tem glorificado a Deus? Como é que eu vou saber a quem eu tenho glorificado? Entenda uma coisa: os frutos, o fruto em si, ele não serve para a videira. A videira, ela não absorve nutrientes do fruto. A videira, ela não é alimentada pelo fruto. Ela desculpa, a palavra fugiu agora, mas assim, ela acaba sendo compartilhada, ela vai crescendo, porque o fruto gera semente, a semente gera uma nova videira, não é assim? Então, para que serve o fruto? O fruto serve para glorificar o Pai, porque o Pai é o agricultor. O Pai é aquele que consegue enxergar tudo o que está acontecendo. O fruto serve para abençoar as pessoas. Eles falam: pastor, como eu posso glorificar a Deus? É simples: abençoe as pessoas. Quando você abençoa as pessoas, quando você ama o seu próximo, você está glorificando a Deus. Nós somos criados naquele negócio de ficar trancado dentro da igreja. E a pandemia mostrou para nós que está na hora de repensar isso aí. É importante estar na igreja, mas é tão essencial também estar fora dela, abençoando as pessoas. Nós precisamos de, mesmo agora, fora da igreja, estar abençoando. Tantas coisas nós podemos estar fazendo. Jesus deseja que você glorifique o nome de Deus através da sua vida. Ele deseja que você entenda que foi escolhido para permanecer nele, permanecer para receber vida, permanecer para receber amor, permanecer para dar fruto. Isso é o que Deus espera de você. Crer em Jesus tem a ver com a obra do Pai em nossa vida e a nossa obra na vida dos outros. Funciona mais ou menos assim: quando você aceita Jesus, você está crendo naquilo que Deus fez em Cristo Jesus, e quando você crê naquilo que Deus está fazendo em Jesus, automaticamente você está fazendo a mesma coisa pelo seu próximo. O que é o ramo? O ramo é um canal das bênçãos, da videira para o fruto. Entendeu? O ramo
é um canal das bênçãos da videira para o fruto. O amor de Jesus por nós, ele é tão grande que ele se iguala ao amor que Deus tem pela pessoa dele. E o amor que Deus tinha por Jesus o motivou a compartilhar esse amor com os outros. Não rejeite o amor de Deus e muito menos não reserve o amor de Deus. Compartilhe. Mostre para as pessoas que Jesus ama, que Jesus tem um plano na vida delas. É interessante que muitas pessoas querem produzir fruto por si. Nós chamamos de justificação pelas obras. Você não vai produzir fruto sozinho, você não vai ser uma pessoa melhor sozinho, você não vai ficar melhor porque parou de comer um tipo de comida, você não vai ser melhor que ninguém porque parou um dia da semana para poder, parou de trabalhar um dia da semana, porque tem muitas pessoas que não trabalham e mesmo assim não adoram a Deus, entendeu? Não é o que você faz que vai garantir a tua salvação, é o que Jesus está fazendo dentro de você. Não é o que você faz que vai produzir frutos, não é quantos estudos bíblicos você dá, mas é quem está sendo transmitido através de você que vai produzir fruto. Esse é o diferencial. Jesus é aquele que nos nutre quando caímos aos seus pés, que desenvolve o fruto do Espírito Santo ao nos transformar e nos envia para amarmos a Ele. Amarmos como Ele ama, glorificando o Pai e unindo os que não conhecem a videira verdadeira. Eu queria dizer para você que o essencial nessa noite, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo para você o seguinte, olha, eu quero estar ligado a você. O essencial não é ter sido ligado à videira. O essencial é permanecer ligado à videira. Pode ser que você tenha aceitado Cristo Jesus em algum momento no passado, mas esqueceu de aceitá-lo hoje. Quando você permanece em Cristo Jesus, você passa por esse processo todos os dias. Todos os dias. Jesus não quer apenas um momento da sua vida. Jesus deseja a sua vida em todo momento. Ele não quer fazer parte de apenas uma brecha. Ele não quer ter uma brechinha. Ele não quer ter uns minutos com você. Jesus quer ter você por completo. É isso que Jesus espera de você. Ficou claro que Jesus deseja ter esse relacionamento com você? Ficou claro que Jesus quer estar mais íntimo a você e Jesus deseja te ajudar a enfrentar os desafios da vida e para isso ele precisa muitas vezes estar podando. Ficou claro para você que o Espírito Santo é um meio, é a pessoa que Deus usa para estar nos transformando e nos ajustando nesse processo? E que Ele espera que você abra o seu coração para que isso possa acontecer? E ficou claro para você também, neste momento, que o fruto que Deus espera produzir é o fruto do seu coração, é a sua transformação, é a sua entrega. Ficou claro isso para você? O que você vai fazer com essa mensagem? O que você vai fazer com essa oportunidade que Deus está te concedendo? Você vai se entregar? Ou você vai deixar a oportunidade passar? Hoje é o dia que Jesus está te dando a oportunidade de se entregar mais uma vez. É o dia que Ele está te lembrando que não basta apenas ter se ligado à videira, é preciso permanecer ligado à videira. E quem permanece ligado à videira produz frutos, e os frutos produzem novos frutos, porque Deus te chamou para ser um canal de bênçãos. Amém? Eu costumo dizer que Deus me usa apesar de mim mesmo. Talvez como eu já me olhei muitas vezes no passado, você também possa olhar assim, mas eu faço tantas coisas erradas, ou eu não consigo fazer coisas certas, eu não sou tão bom quanto o outro. Entenda o seguinte, cada ramo é indispensável para Deus, ou seja, cada pessoa é importante, é indispensável para Deus. Deus vai usar você de uma forma muito especial, que Ele não vai usar nenhuma outra pessoa. Basta você abrir a porta do seu coração e permanecer ligado a Ele. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de refletir a Tua palavra nessa noite. Infelizmente, nós tivemos algumas dificuldades no começo, mas o Senhor está à frente de tudo e o Senhor agora nos dá a oportunidade de refletir um pouco mais sobre a nossa vida, Pai. Nós não queremos mais viver para glorificar o nosso nome, nós não queremos mais, Pai, viver para poder crescer o nosso nome aqui nessa terra. Nós precisamos viver, Pai,
para que o teu nome seja glorificado. Por isso eu te peço que possa estar com esse irmão, Pai, que está ouvindo essa mensagem nesse momento, que o teu Santo Espírito possa estar incomodando esses corações, Pai. Incomode aqueles que estão acomodados na igreja, que acham que porque aceitaram um credo religioso, agora estão no caminho certo. Meu Deus, mostra a essas pessoas que não basta ter sido ligado à igreja, Pai, precisa permanecer ligado a Cristo Jesus. Pai, eu também quero pedir por aqueles que em algum momento decidiram se desligar da videira, Pai. Ajuda essas pessoas a enxergar que não existe vida longe de Ti, meu Deus. Quantos amigos, meu Deus, estão escolhendo viver um mundo de prazer, de alegrias, buscando riqueza, buscando fama, sucesso. Ajuda essas pessoas, Pai, que estão magoadas com a igreja, com os seres humanos, a fazer a distinção da nossa imperfeição com a Tua perfeição, meu Deus. Que elas não olhem para os nossos pecados, mas que elas possam ser alcançadas pelo Teu amor, meu Deus. Usa-nos para poder minimizar esses danos que têm acontecido na Tua igreja, meu Pai. E abençoe-nos para que possamos ser o canal das Tuas bênçãos para o mundo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. E quarta-feira que vem nós estamos juntos para o próximo culto e a nossa nova série História de Daniel.